Olá, pessoal. Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências. Eu sou uma mulher de pele clara. Hoje eu estou usando um fone branco, uma blusa estampada rosa e azul. Aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos agora iniciar a nossa aula de número 27 de sétimo ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Tayara Santos. Vamos lá iniciar a nossa aula de número 27 de Ciências do sétimo ano. E hoje a gente vai ter uma aula diferente por aqui, diferente do que vocês já estão acostumados a acompanhar aqui comigo. Porque hoje a gente vai relembrar algumas coisas, né, alguns temas que a gente já viu nas aulas ao longo desse ano letivo. Então, fazendo um apanhado geral das coisas que a gente já viu nesse ano letivo até agora, a gente tem essa lista aí. A gente já estudou sobre a atmosfera e a composição do ar, a gente já estudou sobre o efeito estufa, a camada de ozônio e aquecimento global, as placas tectônicas e a deriva continental, a diversidade de ecossistemas que existem na Terra, os fenômenos naturais e os impactos ambientais, programas de indicadores de saúde pública, máquinas simples, formas de propagação de calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, história dos combustíveis, das máquinas térmicas e fontes de energia, e também a gente teve uma aula sobre fake news, há algumas semanas, né? E hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai relembrar alguns desses temas, né? Vocês devem ter percebido que eu destaquei alguns temas numa cor diferente, e vai ser justamente sobre esses temas que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos relembrar o que a gente já viu sobre placas tectônicas e deriva continental. Primeiro, eu quero dizer para vocês que prestem muita atenção, que no final da aula vai ter um quiz de revisão, um simuladinho, para vocês acompanharem aí do outro lado e testarem se realmente vocês lembram do que a gente já viu. Então, vamos lá. Primeiro, antes de falar de deriva continental, a gente precisa entender como é que era a Terra no início da sua formação. Então, no início da formação do nosso planeta, ele era uma esfera quente e vivia pegando fogo. Ele vivia cheio de vulcões entrando em erupção o tempo inteiro, raios e trovões batendo aqui na Terra. A temperatura média do nosso planeta era mais ou menos em torno de 1.500 graus Celsius. Imagine, com essa temperatura era impossível ter qualquer forma de vida aqui na Terra. Então, com o passar de milhões de anos, a Terra sofreu um processo de resfriamento e a água foi gradativamente se transformando de gás para líquido. Então, como era muito quente, tinha muito vapor d'água, né, nesse processo aí. E aos poucos, conforme a Terra foi resfriando, aí sim a gente começou a ter água na forma líquida aqui na Terra. E esse resfriamento, ele também foi responsável pela solidificação das partes mais externas do nosso planeta. Então, essa parte mais externa do nosso planeta começou a resfriar e virou essa camada rochosa que a gente conhece hoje. Então, por causa desse resfriamento, essas partes sólidas do nosso planeta, elas não conseguiram ficar perfeitamente coladas, né? Não ficou uma placa inteira, toda coladinha, perfeitinha. Ela ficou com algumas imperfeições, com algumas rachaduras. E ficou meio parecido com um quebra-cabeça. Sabe esses quebra-cabeças que tem as partezinhas que se encaixam? Assim ficou essa camada rochosa do nosso planeta. Isso toda cheia de emendas, partes que se encaixam mesmo. E foi justamente a partir desse processo de resfriamento dessa parte rochosa da Terra é que surgiram as famosas placas tectônicas. Então, as placas tectônicas são resultado desse processo de resfriamento dessa Terra primitiva. No mundo inteiro, né, no planeta Terra como um todo, ele está dividido em 12 placas tectônicas. Então, aqui nessa figura que eu trouxe para vocês, tem um desenho ilustrando essas divisões das placas tectônicas. Então, tem continentes que têm muitas placas tectônicas, tem continentes que têm poucas placas tectônicas. Por exemplo, aqui na América do Sul, a gente tem uma placa inteira. E é justamente por isso, pelo nosso país estar aqui na América do Sul, que está em cima de uma placa tectônica inteira, que a gente não tem esses fenômenos de vulcões, de atividade vulcânica acontecendo aqui no Brasil. Então, se vocês verem, ó, nosso país está aqui, mais ou menos, e a gente está em cima dessa placa tectônica inteira aqui. E se vocês olharem bem, justamente nas regiões entre
de encontro entre uma placa tectônica e outra é que a gente observa a maior concentração de vulcões. Ó, aqui tem muitos vulcões, sempre estão associados a essas regiões de encontro entre as placas tectônicas. E essa é a vantagem do nosso país, que a gente está em cima de uma placa tectônica inteira e não tem essas regiões de encontro entre placas tectônicas. Mas nem sempre as pessoas souberam da existência dessas placas tectônicas. Elas só foram descobertas em 1950. E como é que a gente pode definir essas placas tectônicas, então? A gente pode falar que elas são placas rígidas que se localizam na litosfera e envolvem a superfície da Terra. A gente não consegue ver aqui. A placa tectônica não é essa parte visível, externa que a gente está pisando. Ela fica mais abaixo. Então, essas placas tectônicas, elas ficam meio que flutuando em cima do manto terrestre. Lembra que a gente estudou a nossa litosfera, que é essa parte mais superficial da Terra, essa parte rochosa superficial da Terra. Aí tem a superfície terrestre, né, que é a crosta. Depois a gente tem o manto e a camada mais interna é o núcleo. Então, as placas tectônicas, elas ficam flutuando em cima desse manto. E a gente vai ver um pouquinho disso aqui nesse vídeo. Então, gente, o que é que a gente observa nesse vídeo? Essa parte que está aqui, ó, que está mais escura, meio avermelhada, estaria representando o núcleo da Terra. Aqui, essa camada é o manto. E o que é o manto? É essa camada pastosa de rocha derretida. E é justamente do manto que vem a lava vulcânica. Aquilo que a gente vê saindo dos vulcões veio de lá, é rocha derretida, é essa parte do manto. Aqui seria a região de encontro entre uma placa tectônica e outra, e justamente nessas regiões de encontro entre uma placa tectônica e outra é que acontece o surgimento dos vulcões. Por quê? A pressão é muito grande aqui dessa lava toda, né, desse magma derretido, que é muito quente, está vindo numa pressão muito grande, e ele faz com que, em um dado momento, quando ela não aguenta mais essa pressão ali dentro, essa lava precisa sair, esse magma precisa sair, ele sai justamente pelos vulcões. Mas não é só essa atividade vulcânica que acontece aí. Os terremotos, os tsunamis, tudo isso estão relacionados a essa atividade das placas tectônicas, porque elas não ficam paradinhas ali o tempo todo, elas estão em constante movimento. Então, como eu já falei, até hoje essas placas tectônicas, elas estão em constante movimento, elas não ficam paradinhas por aí, não. Embora a gente não perceba, mas elas estão em movimento. Então, é justamente esse movimento que pode ocasionar os vulcões, os tsunamis e os terremotos. Agora, a gente vai ver esse outro vídeo para a gente conseguir compreender como é que os vulcões entram em erupção, tá? Vamos lá. A maioria dos vulcões fica no Círculo de Fogo do Pacífico. A região é onde as placas tectônicas se encontram e tem uma atividade sísmica intensa. As placas são grandes porções de rocha que formam a superfície terrestre. Elas se movem sobre um leito de magma e estão na origem de dois tipos de vulcão. Quando duas placas se chocam, uma desliza sobre a outra, no que se chama de zona de subducção. A pressão e o calor forçam o magma nas fissuras das rochas até que ele explode na superfície como lava, causando uma erupção. Rochas derretidas, detritos e gases do interior da Terra também são liberados. Outras placas se distanciam em zonas de divergência. O magma preenche o espaço deixado e cria uma nova crosta. Quando isso acontece no mar, ilhas vulcânicas podem ser formadas. A atividade vulcânica também pode acontecer sob as placas tectônicas em áreas conhecidas como pontos quentes, quando o magma consegue atravessar a crosta. Os vulcões extintos não entraram em erupção em dezenas de milhares de anos. Os adormecidos apresentam inatividade temporária.
e os ativos expelem com frequência gás ou lava. Então, a partir desse vídeo, a gente conseguiu ver como é que acontece essa atividade vulcânica. Então, esse magma que está lá, nessa camada do manto, que é a rocha derretida, ele precisa extravasar. Em determinado momento, ele pode acumular muita energia, exercer muita pressão ali sobre a superfície da Terra, e ele sai, principalmente nessas regiões de encontro entre as placas tectônicas, que é mais fácil dele passar ali. E quando esse magma vem para a superfície da Terra, ele acaba levantando essas rochas que estão ali e formam esse cone vulcânico. Quando a lava sai e ela entra em contato com o oxigênio aqui da atmosfera terrestre, ela resfria e volta a ser rocha novamente. E nem sempre... Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a deriva continental. A gente falou sobre as placas tectônicas e agora a gente vai falar sobre a deriva continental. O que é importante a gente saber é que nem sempre os continentes, como a gente conhece hoje, eram assim, né? Hoje a gente sabe que existem 6 continentes, cada um está separado, né? Alguns estão mais próximos, outros estão mais afastados, mas em um dado momento na Terra, esses continentes eram todos juntos, numa massa única. Então, essa massa única é o que a gente chama de Pangeia. O que era a Pangeia? Era esse supercontinente que existiu há muitos anos atrás. Então, esse supercontinente, que é chamado de Pangeia, ele existiu e justamente por causa do movimento das placas tectônicas, esses continentes começaram a se fragmentar, a se afastar, e aí que se deu o processo que a gente chama de deriva continental. Então, a deriva continental existiu entre 200 a 540 milhões de anos durante a era paleozoica, segundo estudos, né? Então, estudos apontam que isso aconteceu nesse período aí que eu informei para vocês. Hoje a gente sabe que existem esses continentes aqui, mas nem sempre foi do jeito que a gente conhece. Eles estavam todos juntos aqui nessa Pangeia, nesse supercontinente. Agora a gente vai para um fast quiz rapidinho, como eu falei para vocês no começo da aula. A gente vai ter agora um quiz para testar se vocês estão prestando atenção, se vocês lembram mesmo de tudo que a gente estudou aqui. Então já peguem um lápis, uma caneta, um pedaço de papel, um caderno, para anotar as respostas de vocês, que vocês já sabem como é que funciona. E vocês vão ter 30 segundos para anotar as respostas de vocês até eu passar para a próxima questão. Combinado? Então vamos lá. Primeira, o supercontinente que existiu no passado, reunindo toda a massa continental da Terra, se chamava, letra A, Theia, letra B, Pangeia, ou letra C, Gaia? E aí, gente, olha o tempo. Vamos lá. Pronto, já foram 30 segundos que o cronômetro está voltando. Vamos para a segunda. Ao todo no mundo existem quantas placas tectônicas? Letra A, 12, letra B, 14 ou letra C, 10? Foi até o 15, voltou para o 30, vamos esperar chegar no 15 de novo, para dar os 30 segundos. Pronto, vamos para a próxima. Podemos concluir que no Brasil não existem vulcões porque, letra A, nosso país não se localiza acima de nenhuma placa tectônica, ou letra B, o Brasil não está localizado em cima de uma placa... O Brasil está localizado, na verdade, o Brasil está localizado em cima de uma placa tectônica inteira, sem ponto de contato entre elas. E aí... O Brasil não está acima de nenhuma placa ou o Brasil está em cima de uma placa tectônica inteira? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Vamos lá. Esperar chegar no 15, já que o cronômetro está com um probleminha aí. Vamos lá, então, para a próxima. Agora sim, vamos fazer a correção dessas 3 questões. Primeiro, o supercontinente que existiu no passado, reunindo toda a massa continental da Terra, se chamava Pangeia, né, gente? A gente acabou de falar. A Pangeia era esse supercontinente que existiu há muito tempo atrás, que reunia toda a massa
massa de continente que existia na Terra. E pelo movimento das placas tectônicas, aconteceu o que a gente chama de deriva continental, que separou esses continentes. Vamos para a próxima. Ao todo, no mundo, existem quantas placas tectônicas? 12. Isso aí. 12 placas tectônicas espalhadas pelo mundo. Vamos para a última. Podemos concluir que no Brasil não existem vulcões, porque, letra A, nosso país não se localiza acima de nenhuma placa tectônica. Isso é falso, todos os países estão acima de uma placa tectônica. Aí, teve um errozinho na digitação, tá escrito assim, o Brasil não está localizado, mas na verdade ele está sim, o Brasil está localizado em cima de uma placa tectônica inteira, sem pontos de contato entre elas. Né? O Brasil não está em cima do encontro de duas placas tectônicas. O Brasil está em cima de uma placa tectônica inteira. Isso favorece com que não aconteça esses fenômenos aí, como os vulcões aqui no nosso país, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso quiz e da nossa aula aqui de revisão até agora. Nesse momento, a gente vai fazer uma pausa para tomar uma água e descansar um pouquinho, e daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Então, eu vou ficar aqui esperando vocês, e até daqui a pouco, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.